Você sabe qual é a história do STF? Como ele surgiu? Para que ele serve? O que aconteceria caso o STF fosse extinto? Vamos entender o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Fala meu amigo, fala minha amiga, meu nome é Thiago Bessa e eu faço vídeos trazendo informações, curiosidades e aspectos importantes do direito para a sua vida. Para acompanhar é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber a notificação dos vídeos. O Supremo Tribunal Federal é o tribunal de mais alta hierarquia no Brasil. E entre suas funções está julgar, em última análise, os recursos nos processos judiciais do Brasil. Esses recursos vão chegar ao STF quando envolverem matérias constitucionais. Além disso, o STF é também responsável por julgar em única instância algumas autoridades que possuem foro privilegiado, como é o caso do próprio presidente da República. Além dessas competências, o STF tem uma competência particular, que é de julgar uma ação destinada especificamente a analisar se uma lei está ou não de acordo com a Constituição, se essa lei é constitucional ou inconstitucional. Caso essa lei seja considerada inconstitucional, ela será afastada do ordenamento jurídico brasileiro e nenhum juiz poderá aplicá-la novamente. Nessas ações não haverá réus ou pessoas envolvidas. O objeto da ação será somente julgar se a lei é constitucional ou não. É por essas competências que o STF é considerado o guardião da Constituição no Brasil. Para que nós possamos entender o Supremo Tribunal Federal, nós vamos fazer uma análise de seus antecessores no judiciário brasileiro e seu desenvolvimento ao longo da história do Brasil. Quando o Brasil ainda era uma colônia, a última análise dos processos brasileiros era dada por um tribunal em Portugal, a Casa da Suplicação. Então, com os recursos, os processos brasileiros eram levados para Portugal para que lá fosse dada a última palavra sobre a decisão desses processos. Quando a família real portuguesa veio para o Brasil fugindo da invasão de Napoleão, eles entenderam que seria melhor ter um tribunal no Brasil para julgar os processos brasileiros, para que esses processos não precisassem mais ser mandados para Portugal. Foi aí que surgiu a Casa da Suplicação do Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 1808, que passava então a ser responsável pela última análise recursal dos processos brasileiros. Poderíamos dizer que esse foi o primeiro antecessor do STF no Brasil. Com a independência do Brasil e com a primeira Constituição brasileira de 1824, foi determinada a criação do Supremo Tribunal de Justiça, que foi instalado no ano de 1829. Esse Supremo Tribunal de Justiça era o então tribunal responsável pela última análise recursal dos processos no Brasil, mas ele ainda não tinha nenhuma competência para análises de questões constitucionais, porque o controle de constitucionalidade ainda não existia no Brasil nessa época. Foi em 1891, com a Constituição de 1891, que foi finalmente instalado o tribunal com o nome Supremo Tribunal Federal. A Constituição de 1891 teve fortes influências da Constituição americana, instituiu o modelo de federação no Brasil, e foi então que o Brasil se tornou também uma república. Foi nessa Constituição que se trouxe pela primeira vez para o Brasil o controle de constitucionalidade, que se inspirava no modelo de controle de constitucionalidade americano, que surgiu no caso Marbury versus Madison. Esse controle de constitucionalidade era um controle difuso, no caso concreto, ou seja, na análise de um caso concreto, o juiz iria analisar se uma lei era constitucional ou não e, portanto, se iria aplicar aquela lei ou não. Mas aquela decisão valia somente naquele caso. O Supremo Tribunal Federal também podia fazer essa análise, mas ele não podia afastar uma lei do ordenamento jurídico por considerá-la inconstitucional. Com a Constituição de 1934, no governo de Getúlio Vargas, a competência do Supremo Tribunal Federal passou por uma pequena alteração. A partir de então, as decisões do STF que declaravam a inconstitucionalidade de uma lei poderiam ser analisadas pelo Senado Federal e, caso o Senado quisesse, ele poderia suspender a aplicação daquela lei que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Foi a partir de então que surgiu a primeira possibilidade de uma decisão do STF afastar a aplicação de uma lei em todo o território brasileiro, mas esse afastamento dependeria da decisão do Senado Federal. Esse avanço no controle de constitucionalidade não demorou muito, porque com a Constituição de 1937, com a ditadura Vargas e o Estado Novo, foi restringido o controle de constitucionalidade no Brasil. A partir de então, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei pelo STF poderia ser até mesmo afastada pelo Poder Legislativo, pelo voto de 2/3 dos seus membros. Foi somente durante a Constituição de 1946,
no governo do presidente Eurico Gaspar Dutra que se retomou a democracia e se instalou definitivamente o controle de constitucionalidade no Brasil. Inclusive, se trouxe para o Brasil o controle de constitucionalidade concentrado, de inspiração austríaca, mais especificamente no pensador austríaco Hans Kelsen. É com esse controle de constitucionalidade concentrado que passou a existir a ação direta de inconstitucionalidade, que nessa época se chamava representação genérica de constitucionalidade. Com essa ação, que poderia ser proposta apenas pelo Procurador-Geral da República, o STF passaria a fazer essa análise se uma lei era ou não constitucional. E caso entendesse que era inconstitucional, ele poderia afastar essa lei do ordenamento jurídico brasileiro sem a necessidade de avaliação do Senado Federal. Poderíamos considerar que a partir de então o STF passou a ser efetivamente o guardião da Constituição no Brasil. O controle de constitucionalidade foi mantido dessa forma com pequenas alterações durante o regime militar, com a Constituição de 1967. E com a atual Constituição de 1988, o controle de constitucionalidade foi ampliado. A partir de então, nasceram outros tipos de ações abstratas de constitucionalidade e mais pessoas passaram a ser legitimadas para propor essas ações. Foi também a Constituição de 1988 que criou o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que passou a ser responsável pela última análise recursal quando a matéria se tratasse de interpretação de leis. Ou seja, os recursos vão ao STF somente quando houver o interesse na análise de questões constitucionais. O STJ tem uma competência que se assemelha ao antigo Supremo Tribunal de Justiça, sobre o qual falamos na Constituição do Império no Brasil. O STF hoje, então, tem competências que se relacionam diretamente com as questões constitucionais, além da competência para julgar as autoridades com foro privilegiado. Se você quer saber como são escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal, eu vou deixar aqui em cima e na descrição um vídeo onde eu explico esse processo para serem escolhidos e para que percam o cargo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas então vamos responder a pergunta que fizemos no início do vídeo. O que aconteceria caso o Supremo Tribunal Federal fosse extinto? Haveria daí três possibilidades. Na primeira, as competências do Supremo Tribunal Federal seriam redistribuídas entre os tribunais que já existem no Brasil. Em uma segunda hipótese, seria criado um novo tribunal para quem seriam passadas as competências específicas do Supremo Tribunal Federal. Em uma terceira hipótese, essas competências que são específicas do Supremo Tribunal Federal, como o controle concentrado de constitucionalidade, deixariam de existir, voltando a ser como era no início das constituições brasileiras. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e eu espero você lá nos próximos vídeos. Um abraço!